Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Eficiência é um dos princípios constitucionais da administração pública, mas a aplicação da norma às vezes esbarra na falta de estrutura ou regras vagas. O deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, está em seu primeiro mandato na Câmara, mas atento já a esses pontos. Ele apresentou propostas para melhorar os serviços públicos e conversa sobre esses projetos aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado, prazer é meu estar aqui, principalmente tratando desse início de mandato aí, né? Deputado, quais são suas prioridades agora nesse mandato que está começando? Eu costumo dizer que o deputado ele acaba sendo generalista, que ele tem que debater tudo dentro da Câmara e todos os assuntos, então ele tem que estar atento a tudo. Claro que nós, deputados federais, que representamos basicamente um Estado, sem perder o foco do país, evidentemente, temos as nossas prioridades regionais no Rio Grande do Sul. E nós temos, acho que, 3 pontos importantes no Rio Grande do Sul. A Lei Candir, a regulamentação da Lei Candir, que é muito importante, que nós perdemos muitos recursos e valores referentes ao retorno que ela deveria dar. Temos um ponto importante que é a assinatura do regime de recuperação fiscal, aliado, né, ao terceiro ponto, que é a nossa dívida do Estado com a União, porque nós devemos muito para a União e quanto mais pagamos, mais nós devemos, né? São 3 pontos importantes que nós temos que debater como Estado. E esse é um compromisso da bancada gaúcha como um todo e de outras bancadas relacionadas a outros estados que têm os mesmos problemas, né? Agora, nós não fugimos também dos nossos focos parlamentares, daquilo que nós acreditamos. E aí sim, é a eficiência, é a transparência do poder público e que nós consigamos mostrar para as pessoas em que dentro desse parlamento se produz e se consegue dar resultados práticos na vida delas. Porque o grande desafio do parlamentar, na minha visão, nós estamos debatendo tantos projetos de lei aqui dentro, semanalmente, em que as pessoas acham que tudo que se debate aqui não chega próximo à vida delas e que não dá resultado à vida delas. Ao contrário, toda decisão da vida das pessoas, ela é política, né? Se aumenta o preço de qualquer produto, o buraco na frente de casa, a lâmpada queimada, as definições macroeconômicas, elas passam através de definições e decisões políticas. Como fazer isso chegar lá na ponta, deputado? Essas informações de que, às vezes, como o senhor tem aqui um projeto que trata do orçamento de legislativo, judiciário, executivo, das dificuldades aí pelo que os estados passaram, como fazer as pessoas levar essa compreensão ao cidadão comum? Eu acho que as redes sociais nos ajudam muito, né? De um tempo para cá, as pessoas elas acompanham diretamente os mandatos dos seus deputados, o que é muito importante, na minha visão. Quem não gosta de redes sociais aliado à política é que não quer ser, quem sabe, acompanhado e muitas vezes até as pessoas verem e acompanhar os detalhes do seu mandato, que eu gosto muito de que aconteça. Por outro lado, é na aplicação correta das leis que são aprovadas aqui na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, chegando e, de fato, mudando a vida das pessoas. E aí, eu acho que um dos pontos importantes de que nós encaminhamos como um dos primeiros projetos, e nós estamos começando agora a recolher as assinaturas, é um projeto de emenda à Constituição que faz com que o orçamento dos poderes executivos, tanto com a União, quanto estados, quanto municípios, ele seja repassado para os órgãos, posso citar exemplos como Judiciário, Ministério Público, de acordo com o arrecadado e não com o previsto. Como isso funciona? Hoje, quando se manda para o Parlamento e se constrói a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que vai ser gasto no próximo ano, lá está prescrito e estipulado os valores de repasse para cada poder. O que acontece com o Poder Executivo? Se a arrecadação diminuiu, ele é obrigado a passar o valor de repasse que está lá estipulado em virtude de um orçamento previsto. Porém, nós arrecadamos menos, o Poder Executivo, ele passa, por exemplo, para o Judiciário, para o Ministério Público, o valor total do previsto, mas a diferença do arrecadado que ele não arrecadou e que ele teve que passar para o Poder Judiciário, ou para o outro poder, para o Legislativo, no caso a Câmara dos Deputados, o prejuízo fica para o Executivo. Quem é que, de fato, faz as mudanças
estruturais na vida das pessoas. Quem é que gasta em saúde? Quem é que gasta em educação? Quem é que gasta em infraestrutura? Quem é que gasta nos pontos nevrálgicos e básicos da população? É o Poder Executivo. Então nós temos que ter uma parceria de autonomia financeira entre os poderes que não acontece. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no mandato anterior, o governador José Ivo Sartori, o ex-governador, ele mandou para a Assembleia Legislativa um projeto que regulamentava este repasse, que é o do 10º, e não foi aprovado. Nós não conseguimos aprovar, o que foi, na minha visão, um grande decréscimo para o Estado. E este projeto de lei, ou melhor, essa PEC, ela fará com que nós tenhamos a transparência e a isonomia financeira, posso dizer assim, relacionada ao prejuízo, né? E não ao que está previsto. Porque a previsão ela é construída na lei de diretrizes orçamentárias e raramente é cumprida, né? Agora, deputado, isso não pode ser encarado, não sei como está sendo a receptividade aí na colheita das assinaturas, recolhimento das assinaturas, não pode ser encarado como uma interferência do Executivo no Legislativo e no Judiciário? Absolutamente, porque tu tem uma previsão legal de um percentual de repasse. Agora, tu está repassando, na minha visão, o que é justo na arrecadação. Porque a situação econômica do país, ela não depende apenas de um poder, ela depende de uma circunstância. Nós temos o Legislativo que aprova as leis aqui, nós temos o Executivo, nós temos o Judiciário, que nas suas decisões interferem também nas decisões econômicas futuras do país. Então, nós temos que ter isonomia financeira. E nada mais justo do que os repasses relacionados à necessidade de cada poder. Eu não creio e não concordo com essa tese de que nós estamos tendo interferência. A interferência seria que você fizesse um projeto de lei que nós mudássemos os percentuais de repasse, né? Não merece ser repassado tantos por cento, ou mais ou menos. Eu só quero que seja justo a distribuição desses recursos. Como está sendo a receptividade entre os colegas, deputado? Nós iniciamos essa semana a recolher as assinaturas. Acho que ela é positiva, né? Claro, muitos dos colegas, eles têm já essa vivência por estar à frente de poderes, ter sido governadores, prefeitos, secretários de Estado, como é o meu caso, eu fui secretário de Minas e Energia no Estado do Rio Grande do Sul, e tem essa necessidade latente também de nós termos um pouco mais de autonomia financeira, posso dizer assim, em relação ao arrecadado. Deputado, o senhor falou sobre a Lei Candir. O senhor acha que a saída é a revogação da Lei Candir? Não. Ou é possível, a União consegue compensar os estados? Nós vamos ter que entrar numa grande negociação. Eu acho que por isso a omissão da Câmara dos Deputados desde 1996 por não regulamentar a Lei Candir, por não querer entrar nessa bola dividida, né, e nesse desgaste, que não é apenas o desgaste entre os estados, é o desgaste da regulamentação e do valor do repasse que vai ser encaminhado para os estados. Está claro na Lei Candir de que a União não consegue repassar os recursos para os estados em virtude desse alto valor. Então, o passivo existente da Lei Candir, eu posso pegar o estado do Rio Grande do Sul, nós temos aí na casa dos estimativa de 50 bilhões de passivo. O governo federal vai repassar? Não vai. É claro que não vai repassar 50 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, mais 30 para outro, mais 70 para o Pará, enfim, isso não vai acontecer. Agora, o que nós queremos é regulamentar daqui para frente. Quanto nós temos a receber daqui para frente? Quanto que o Estado tem na sua capacidade financeira em relação à sua previsão orçamentária para o futuro, de condições de repassar? Vai ser o valor total, nós vamos fazer um valor menor? Temos que debater isso dentro da casa. E o que vai ser debatido daqui para frente, o próprio presidente da casa, ele se comprometeu em nós votarmos este ano a regulamentação da Lei Candir. Existe uma pressão de tempo do Judiciário também nesse caso, de todos, né? Porque o STF encaminha para o Tribunal de Contas regulamentar a Lei Candir por condição de nós sermos omissos aqui na Câmara dos Deputados. Essa é a realidade. Desde 96 nós tivemos um caso grande de omissão. Mas eu acho que chegou o momento de debatermos. Os estados que têm débitos em relação à Lei Candir, e que é o caso do Rio Grande do Sul, são mais ou menos 300 milhões de reais por mês que nós perdemos, que faz falta no nosso caixa. Agora, o interessante é o seguinte, quando nós temos débitos estados, eu falo especificamente de todos os estados, com a União, nós acabamos sendo cobrados pela União e sujeitos ao não pagamento em nós termos os repasses suspensos, né? Agora, a recíproca é totalmente contrária em relação a quando nós devemos, a União nos deve.
a Lei Candir falta regulamentação, os outros repasses são demorados e nós ficamos a ver navios em relação ao repasse da União. O que nós temos que também debater em relação à Lei Candir, e vou pegar o caso do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa dívida do Estado com a União, ela, por síntese e na sua condição, nós devemos pagar 13% da receita corrente líquida mês. Nós estamos com uma liminar no STF desde o governo passado que nós estamos pagando essa dívida, né? Justamente por estar prestes a assinar o regime de recuperação fiscal e por não ter condição financeira também de pagar. Agora, nós temos que também buscar um certo encontro de contas, porque a nossa taxa de juro de certo tempo que nós tivemos desde lá quando assinamos a dívida do Estado, que foi no governo Fernando Henrique com o governo Brito, nós pagamos por muitos anos o custo da taxa de juros do governo Fernando Henrique e a tarifa inflacionária do governo Fernando Henrique. E não tivemos essas adequações com o passar dos governos. Tivemos vários governos no conjunto, tivemos o governo do PT no Rio Grande do Sul e aqui na União, e não fizeram essa... Houve uma redução na taxa de juros. Houve uma redução na taxa de juros naquele... Não, no contrato. Houve, num certo momento, uma readequação das taxas de juros no governo Tarso Genro com o governo, se eu não me engano, Lula, ou início do governo Dilma, não me lembro direito. Mas não houve, de fato, a busca de um encontro de contas daquilo que nós pagamos, porque nós começamos devendo inicialmente, se eu não me engano, na casa dos 15 bilhões, pagamos 28 bilhões já e devemos mais de 30. Ou seja, não existe. É uma conta que não fecha, né, uma bola de neve. Era o antigo BNH, como se falava antigamente. Então, esse encontro também tem que ser avaliado pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente Bolsonaro e com os estados devedores. Deputado, nosso tempo infelizmente terminou, mas eu já deixo o convite para o senhor retornar e a gente falar mais especificamente sobre essa questão da dívida dos estados de uma maneira mais detalhada e esse possível encontro de contas, que é uma reivindicação de vários estados, né? Com certeza, eu acho que não só de vários estados, mas da própria população, porque as pessoas muitas vezes elas não têm noção o quanto isso pode retornar no serviço para suas vidas, diminuindo a fila da saúde, tendo mais vagas na escola, nós conseguindo ampliar um pouco mais a educação e estruturando a infraestrutura dos estados, que é um déficit gigantesco do Rio Grande do Sul, e isso atinge diretamente a vida das pessoas. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Eu conversei aqui no Palavra Aberta com o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. Assista a essa e outras entrevistas em nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e agradeço sua audiência pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.